Deus pela vida dele. E um dia todos vamos partir. Todos vamos, não se engane. A taxa de mortalidade continua sendo uma por pessoa. Todo mundo vai chegar lá. Eu quero convidar vocês para nós lermos a palavra de Deus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. E eu vou ler a partir do versículo 8. Porém, o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, ele fala sobre o nascimento de Jesus, logo no início do capítulo. Tá? Então, o capítulo começa mostrando os reis magos, os sábios do Oriente, os reis do Oriente, que chegaram a Jerusalém, fazendo uma pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E uma outra versão diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? O que é que nós podemos deduzir daí? Que Jesus já nasceu rei. Porque ninguém nasce rei. A pessoa pode nascer príncipe, mas não rei. Se você olhar agora para o que aconteceu recentemente na Inglaterra, foi isso. Né? A rainha Elizabeth, ela foi coroada rainha com 26 anos. Ela teve um dos reinados mais longevos, mais longos da história da Inglaterra. Então o filho dela, o Carlos, o Charles, ele teve que esperar muito tempo. Né? Só foi coroado rei depois dos 70 anos. Então, esperou muito. Então ele não nasceu rei, ele nasceu príncipe. Agora, por que os magos do Oriente chegam perguntando: onde está aquele que já nasceu rei dos judeus? Porque em 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo escreve dizendo: o rei eterno, imortal e invisível. Cristo já é rei desde a eternidade, ele é o rei eterno. Eu acho isso muito importante. E aí os magos chegam com uma pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E talvez aí uma alusão ao que acontece, por exemplo, lá em Números, no capítulo 24 e no versículo 17. Né? Uma estrela procederá de Jacó. Então eles vão até o palácio de Herodes para perguntar. Eu já estou contando a história toda antes de ler, mas já vou começar a ler. Então ele foi perguntar lá no palácio de Herodes: onde está aquele que nasceu rei de judeus? E Herodes ficou surpreso com a pergunta: quem? O rei sou eu. Não tem outro rei. Não tem ninguém para competir comigo. Aliás, ele nem aceitava a competição. Tá? Não, nós vimos a sua estrela e viemos... Vamos trocar então, por favor? Obrigado, viu, Aline? Vimos a sua estrela e viemos adorá-la. E o rei ficou perturbado. O rei ficou perturbado. E toda Jerusalém ficou perturbada com ele. E eu vou explicar para você por que Jerusalém ficou perturbada. Porque Herodes, ele era terrível. Né? E eu vou aqui fazendo um pano de fundo, mas eu quero entrar agora na mensagem. Então, eles tiveram que consultar as Escrituras para saber onde Jesus nasceria. E aí ele chamou os doutores da lei, os escribas. E eles então informaram: olha, tudo indica que será Belém. O que é Belém? Porque foi o que o profeta disse. Né? E tu, Belém, ainda que seja menor da cidade de Israel, de Judá, de ti há de nascer aquele que será rei. Herodes chamou os magos à parte e combinou com eles: vocês vão lá, procurem cuidadosamente onde está o menino. Eu preciso de detalhes, porque eu também tenho muito desejo, um desejo profundo de adorar esse menino. Né? Bom, aí eu vou retomar aqui. Aí enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão. Estou lendo Mateus capítulo 2, do versículo 8 ao 18. Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram.
Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Irmãos, há algumas informações, ou várias informações que eu vou passar para vocês aqui, eu tirei de um livro que tem por título Quem é este homem? De um autor chamado John Ortberg. E nós vemos que ao longo da história, muitos homens se tornaram grandes, muito importantes, foram até chamados de grandes. Por exemplo, aqui no texto que nós temos, encontramos Herodes o Grande. Mas nós sabemos de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Já ouvimos falar também de Carlos Magno, a palavra Magno vem do latim, que significa grande. Carlos Magno, Carlos o Grande. Gregório Magno, Gregório o Grande. Mas a gente não vai encontrar na Bíblia Jesus o Grande. Jesus nunca foi chamado de grande na Bíblia, porque ele entrou neste mundo sem dignidade. Ele era uma criança cujos pais não eram casados. Seu berço era uma manjedoura. Seus companheiros de berçário tinham 4 patas. Ele estava envolto em trapos. Ele nasceu numa gruta e quando ele nasceu, ele já nasceu marcado para morrer. Ninguém de nós nasceu assim. Você não nasceu marcado para morrer, mas Jesus sim. E a sua morte foi ainda mais indigna. Ele foi condenado, açoitado, ensanguentado. Ele foi abandonado, nu. Ele foi crucificado nu. É muita vergonha. Ele não tinha status. Dignidade no nível de um rei era a última coisa que se podia encontrar em Jesus Cristo. E para muitos naquela época, Herodes e não Jesus tinha o símbolo, o retrato da grandeza. Porque Herodes era de nobre nascimento, comandante de exércitos, tinha um prestígio que o Senado romano lhe deu o título de rei dos judeus, quando ele tinha só 33 anos de idade. E Herodes foi um grande construtor. Aliás, no período dele, não teve ninguém que o superou, que se igualava a ele. As imensas pedras que ele usou para reformar o templo de Jerusalém, algumas delas são visíveis até hoje. Eu, com a Simone, tivemos o privilégio de ir a Israel. E quando você chega no Muro das Lamentações, eu estive lá 2 vezes, nós estivemos 2 vezes. Então, as pedras do templo, o que sobrou do templo, estão lá. É obra de Herodes. Agora, Jesus era um carpinteiro. O que sobrou das obras de Jesus? Você não vai encontrar uma mesa, uma cadeira, um artefato, alguma coisa que Jesus fez. Simplesmente desapareceu, não existe. E no mundo antigo, todos teriam sido simpáticos a Herodes, porque ele era o guardião da Pax Romana. A palavra Pax do latim é paz. A Pax Romana era paz pela força. Roma dominava o mundo. Então ela dizia: eu não quero encrenca, não quero bagunça. Todo mundo quietinho, sem bagunçar. Então a Roma, ela forçava a paz. E ela tinha poder para fazer isso. O Império Romano tinha poder para fazer isso. Ele era então o guardião da Pax Romana. Ele era conselheiro do César Augusto, do imperador. E ele recebeu o título, os romanos lhe deram o título de Herodes, rei dos judeus, amigo dos romanos. Agora, Jesus nunca foi chamado de amigo dos romanos. Ele foi chamado de amigo dos pecadores. E isso não era um elogio. Isso é para dizer que Jesus só andava com quem não presta. Jesus não sabe escolher seus relacionamentos, suas amizades. Aliás, ele foi preso como inimigo dos romanos. E o Herodes? O Herodes não se curvava a ninguém. Ele teve de 10 a 12 esposas.
E ao suspeitar que a única esposa que ele amou, a Mariana, ele teve uma suspeita dela, ele mandou matar a esposa que ele, a única esposa que ele amou. Ele mandou matar a própria sogra. Ele mandou matar 2 dos seus cunhados e 2 filhos que tivera com a sua esposa favorita, Mariana. Quando o seu barbeiro tentou defender os seus filhos, os filhos do Herodes, ele mandou matar o barbeiro de muitos anos. E o próprio imperador romano, César Augusto, fez uma frase, fez uma declaração a respeito do Herodes. É melhor ser um porco do Herodes do que um dos seus filhos. Porque como os judeus não comem porco, então o porco tinha muito mais possibilidade de viver do que os filhos de Herodes. Ele não hesitava em matar os próprios filhos. Quando ele estava para morrer, ele mandou prender um grupo de manifestantes. Os líderes foram queimados vivos e os restantes foram executados. 5 dias antes da sua morte, ele mandou executar outro filho seu, o herdeiro que ia assumir o trono. O que aconteceu? O filho dele, ele mandou prender o filho. E aí ele ficou doente, com fortes dores no estômago, no corpo. E aí correu um boato de que o Herodes tinha morrido. E o boato chegou lá na prisão, era boato. E aí o filho pediu lá para os carcereiros, para a turma, a polícia, soldados, me soltem que eu vou assumir o trono. Meu pai morreu, mas ele não tinha morrido. E ele recuperou, e quando ele soube que o filho tentou assumir o trono antes da hora, mandou matar o filho. Então o Herodes era terrível. Ele deu ordens para que no dia da sua morte, pessoas importantes de Israel fossem executadas para que houvesse pranto em Israel. Porque ele sabia que quando ele morresse, ninguém ia chorar. Eu sei que ninguém vai chorar, porque ele era um homem cruel. Mas já que não vão chorar, então mata uma turma, porque aí alguém vai chorar. Aí a turma vai chorar em algum lugar. Não vão chorar por mim, mas vão chorar. E eu quero pranto no dia da minha morte. Graças a Deus que esta ordem não foi cumprida. Até porque ele já tinha morrido, então não tinha como cumpri-la mais. Para Roma, Herodes foi o mais eficiente governante de Israel. Nenhum outro receberia o título de rei dos judeus, a não ser um condenado, um crucificado que ficou pendurado na cruz por algumas horas, numa tarde de sexta-feira. Ele também recebeu de forma irônica, zombeteira, o título de Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Agora vocês entendem por que Jerusalém ficou perturbada. Herodes ficou perturbado com a notícia de que nasceu um rei. Como assim? Alguém querendo pegar o meu trono? Ele matou a mulher que ele amava, os filhos, para ninguém atrapalhar. Agora surge alguém? Acabo com ele também. E quando Jerusalém, a cidade soube, a cidade ficou perturbada com Herodes. Herodes ficou perturbado com Jesus e Jerusalém ficou perturbado com Herodes. O que esse homem vai fazer agora? Porque esse homem é louco. Ele é pior do que um demônio. E ele era assim. Então a cidade toda ficou em polvorosa. O que esse homem vai aprontar? Então a vida de Herodes e Jesus se cruzaram quando os magos vindos do Oriente chegaram perguntando: onde está o rei dos judeus que havia nascido? Nós vimos a sua estrela. Quando Herodes viu isso, ele ficou transtornado. Alguns dizem que os magos que vieram para ver Jesus, eles eram astrólogos. Está vendo? Astrologia. Não tem problema nenhum. Eu explico. Houve uma época em que a astrologia e a astronomia, que é o estudo científico dos astros das galáxias, se confundiam. Aí, à medida em que a ciência foi avançando, a astronomia se distanciou da astrologia. A astrologia não tem base científica nenhuma, zero. É uma balela, é uma conversa fiada e que rende bilhões ao redor do mundo. Porque o povo gosta de ser enganado, de superstição. O povo gosta disso. Aliás, muita gente gosta de mentiras. Por isso a astrologia faz sucesso. Mas não tem base científica nenhuma e é condenada também pela palavra de Deus. Agora, mesmo que eles fossem astrólogos, quando eles chegam em Jerusalém, os escribas, os doutores da lei são trazidos e a palavra é colocada na frente. Onde a palavra de Deus revelou, em Belém.
Então nós vamos ver que a estrela os guiou até Belém, até o palácio de Herodes. Mas ali em diante foi a palavra que revelou onde eles encontrariam Jesus. Claro que a estrela prosseguiu, mas ela parou no lugar onde Jesus estava. Então, para encontrar Jesus, você precisa da Bíblia. Aí isso aconteceu comigo. No meu processo de conversão, eu era um perdido, totalmente perdido. Eu comecei a ler uma Bíblia católica. Eu comecei a ler o Evangelho de João, capítulo 13 ou 17. E eu encontrei Jesus lendo a palavra de Deus. É a melhor forma, é o melhor caminho para Cristo, é através da palavra, porque a palavra de Deus dá testemunho de Cristo, apontam para Ele. Como Paulo diz diante das autoridades, dele os profetas falaram. Os profetas nunca falaram de Allan Kardec, nem de Maomé, nem de Buda, mas os profetas falaram de Cristo. A Bíblia fala dele, que é muito importante. Então nós vamos ver uma outra coisa também, é que o termo menino aparece várias vezes aqui em Mateus capítulo 2. Aparece 8 vezes, menino se referindo a Cristo. Por exemplo, no versículo 8, procure um menino com cuidado. Versículo 9, a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 11, acharam o menino com sua mãe. Versículo 13, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Versículo 14, tomou o menino e sua mãe e foi para o Egito. Versículo 20, tome o menino com sua mãe e volta para a terra de Israel. Ainda no versículo 20, já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Versículo 21, voltou com o menino e sua mãe. Menino, menino e menino. Por isso que eu coloquei o título nessa mensagem de O Menino de Belém. Menino, menino. E uma outra coisa que nós não podemos esquecer ao lermos este texto. O texto aqui em Mateus fala sempre, quando se refere à mãe e o menino, é o menino e sua mãe. O menino e sua mãe. Vocês observaram isso? Sei que os que estudam mais a Bíblia aqui já perceberam isso. Nunca aparece Maria antes de Jesus. Maria está sempre depois de Jesus. É o menino e sua mãe. Quando os magos do Oriente chegam lá no lugar, diz que adoraram o menino. Só o menino. Não adoraram José e não adoraram Maria. E eu não estou aqui para tirar o prestígio de Maria, a importância de Maria, de maneira alguma. Ela é uma mulher extraordinária. Uma mulher de fé, exemplo de vida espiritual para nós. Maria é a mulher cheia da graça. A mulher mais importante da história do mundo. Eu acho que nunca haverá uma outra mais importante, porque ela carregou o nosso Senhor, o nosso Salvador, por 9 meses no seu ventre. Então Maria é de uma importância enorme. Mas eu acho que Mateus, eu não posso afirmar isso, eu gostaria de poder afirmar, mas eu não posso. Parece que Mateus tinha em mente, olha, vão tentar desenvolver a mariolatria, vão tentar colocar a mãe desse menino no lugar que a Bíblia não coloca, que o Espírito Santo não coloca, então deixou aqui já começar a estabelecer algum fundamento. É o menino e sua mãe, é o menino e sua mãe. Jesus vem em primeiro lugar. Por quê? Porque Cristo tem que ter o primeiro lugar em tudo. Colossenses capítulo 1 fala isso, para que em tudo ele tenha a preeminência. Ele tem a preeminência. Em Hebreus 1 e 4 diz que todos os anjos de Deus o adorem. Agora, eu como cresci no catolicismo romano e estudei num convento 5 anos, me preparando para ser padre, eu me lembro da ladainha. A reza da ladainha que eu rezava. A Salve Maria, a Ave Maria, Salve Maria. Rainha dos anjos, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos patriarcas, arca da aliança, torre de Davi, torre de marfim, porta do céu. Como é que pode chamar Maria de porta do céu? Se a Maria estivesse aqui, ela ia dizer, vocês estão malucos? A porta do céu, vocês não ouviram meu filho falar? Está lá em João capítulo 10, eu sou a porta. E Jesus não disse, eu sou uma porta, eu sou a porta. Isso significa que tem só uma. Vocês estão malucos? Aonde se viu esses títulos? E a minha pergunta que eu faço aqui para vocês é, Maria foi uma mulher soberba, ela foi arrogante ou ela foi humilde? Para perguntar para qualquer um.
Não, Maria foi humilde. Eis aqui a escrava do Senhor. E eu creio, ela foi uma mulher humilde. Porque você não pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, com arrogância. Você não pode dizer, aquela mulher é cheia do Espírito Santo, mas é arrogante, soberba, orgulhosa. Um homem ao mesmo tempo. Não combina. Não é isso, a vida cristã não é isso. Maria foi humilde. Ela foi tão humilde que lá no Atos capítulo 1, quando Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, o Espírito Santo vai virar. Ela estava lá no meio dos discípulos. Eram cerca de 120. Ela e os irmãos de Jesus. Maria, se fosse arrogante, ela teria dito, não, eu esperar o Espírito Santo, eu já recebi. Vocês estão muito atrasados. Eu já recebi, eu não preciso mais não. Eu vivi experiência com o Espírito Santo que vocês nunca vão viver. Não, ela estava lá humilde. Vamos aguardar, vamos esperar. Foi o que o meu filho disse. Tá? Então isso prova a humildade de Maria. Agora, uma pessoa humilde, ela aceitaria esses títulos de Torre de Davi, Torre de Marfim, Arca da Aliança, Rainha dos Anjos, Refúgio dos Pecadores. Não, ela não aceitaria, de maneira alguma. Eu vou dar um exemplo. Se subir um irmão no púlpito da nossa igreja e começar a me elogiar demais, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós temos aqui o melhor pastor do mundo. O pastor Paulo Romeiro é o pastor mais inteligente da face da terra. É o mais ungido, é o mais bonito, é o não sei aquele negócio todo. Irmão, eu vou ter que tomar o microfone do irmãozinho ou da irmãzinha e vou dizer muito obrigado pelo seu carinho, é marcante, mas eu não sou nada disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Não tenho nada a ver com isso. Agora, eu sou um grão de areia perto da Maria. Vai comparar eu com Maria? Não tem comparação. Agora, se eu, que sou um miserável de um pecador, estou muito aquém da Maria, muito abaixo da Maria, eu não aceitaria um negócio desse? Você acha que uma mulher do nível de Maria, mãe do Senhor, aceitaria isso? Isso é uma abominação que fazem com ela. Isso é uma abominação, ela jamais aceitaria isso. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Nós adoramos o Senhor Jesus. Só Ele, como Ele disse lá em Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E Cristo é Deus. Então eu acho muito importante colocar isso. Então eles adoraram o menino e não sua mãe. E voltaram por um outro caminho. Isso significa que Cristo muda a direção na nossa vida. E Jesus estava lá deitado na manjedoura, indefeso, e sem saber do que estava se passando. E nem tudo era paz em Belém. No mundo antigo, as crianças estavam na base da escala social. Tanto no grego quanto no latim, as palavras usadas para traduzir criança significam aquele que não fala, ou aquela que não fala. As crianças não tinham a dignidade da razão. Ser um menino naquela época era ser dependente, indefeso, frágil, vulnerável e ameaçado o tempo todo. Essas não eram as qualidades associadas ao heroísmo no mundo antigo. Um herói era alguém que fazia as coisas acontecerem. E uma criança era alguém a quem coisas ruins aconteciam. Por isso que houve uma tentativa logo no início, lá pelo 2º e 3º século, de ficar inventando histórias de heroísmo sobre Jesus. Não, porque Jesus, quando era criança, ele fazia passarinho de barro, soprava, e os pássaros saíam voando. Não, porque quando uma criança brigava com ele, ele matava a criança, ele fazia a criança morrer. E isso não é evangelho. Isso não tem na Bíblia. Isso são histórias para querer dizer Cristo foi um herói desde o início, né? Até o islamismo, no Alcorão fala, ele falou desde o berço, né? Mas isso não tem na Bíblia de maneira alguma, né? Então os evangelhos não têm histórias desse tipo. Mas de repente, meus irmãos, nessa narrativa tem uma reviravolta. Tem uma reviravolta. Só no capítulo 2, Mateus menciona 3 vezes o fato de Herodes ter morrido. De Herodes o Grande para Herodes o defunto. De Herodes o Grande para Herodes o cadáver. E você sabe o que significa a palavra cadáver?
Vem do latim. Significa literalmente carne dada aos vermes. É isso que significa a palavra cadáver. Carne dada aos vermes. Mas aí nós vamos ver que tudo isso aconteceu. Então, na antiguidade, o rei era divino ou quase divino. Somente o rei havia sido feito à imagem de Deus, ou do seu Deus. Os camponeses, os escravos, não eram feitos à imagem do Deus principal. Eles eram criados por deuses inferiores. Mas a mensagem da manjedoura era de que só existe um Deus. Ele é bom, e todo ser humano foi feito à sua imagem, capazes de raciocinar, escolher. Homens e mulheres, todos feitos à imagem de Deus. Jesus via nas pessoas a imagem de Deus. Por isso Jesus tratava as pessoas com dignidade. Para Jesus, cada ser humano tem um grande valor, pois todas as pessoas são amadas por Deus. Cada pessoa tem um valor atribuído, sendo crente ou não, concordando com a nossa doutrina ou não, sendo um ateu ou não, todos devem ser respeitados, porque todos têm a imagem de Deus. É isso que nós aprendemos. E no Império Romano, alguns desses bebês cresceram, ou cresceriam para ser mulheres, proibidas de receber instrução e de participar da vida pública. Outros cresciam para ser escravos, considerados inferiores pelos livres. Muitos bebês, porém, não cresciam. No mundo antigo, crianças indesejadas, muitas vezes eram simplesmente abandonadas à morte. Uma prática chamada de exposição, eu vou chamar aqui de rejeição. O chefe de família tinha o direito legal de decidir a vida ou a morte dos seus familiares. Os judeus eram contrários à rejeição por causa da fé. Como Jesus era considerado fruto de uma relação proibida entre dois judeus, Maria e José, Jesus provavelmente não teria sobrevivido se José fosse romano. Porque em João 8,41 há uma insinuação dos judeus de que Jesus fosse bastardo. Nós temos por pai Abraão. E quem é o teu pai? Talvez uma alusão, uma referência ao nascimento virginal. As crianças abandonadas eram geralmente deixadas num depósito de lixo ou num monte de excremento. E na maioria das vezes elas morriam. E às vezes eram salvas, mas geralmente para serem escravizadas. Então alguém ia lá e tirava a criança da morte, dizia, vai crescer e vai ser meu escravo. Bebês inválidos ou fracos geralmente eram afogados. Uma antiga lei romana estabelecia que um menino extremamente deformado deveria ser morto imediatamente. Uma escavação arqueológica fez uma descoberta macabra. Ossos de aproximadamente 100 bebezinhos assassinados e jogados no esgoto. Então o menino da manjedoura, o menino nascido em Belém, ele cresceu. E nós vamos vê-lo aos 12 anos, lá no templo, no meio dos doutores, fazendo perguntas e respondendo perguntas. E eles ficaram deslumbrados, maravilhados. E uma das coisas que eu acho maravilhosa em Cristo, é que Ele continua com o poder de nos maravilhar. Eu fico maravilhado com a pessoa de Cristo, com a glória de Cristo, com o seu amor, com a sua bondade. Com tudo que Ele é, não existe nada que se compare a Cristo. Eu nunca recebi a Cristo como Salvador para ser pastor. Como é que eu ia saber que um dia seria pastor? Não foi para isso. Não foi para escrever livros. Não foi para ter meu nome no Mensageiro da Paz. Não foi para isso, aquilo, ter meu nome na mídia. Eu fui atraído por Jesus. Jesus exerceu um poder de atração sobre mim, que eu quase virei nos avessos, de tanta alegria, de tanta felicidade. Como eu chorava. Às vezes eu era tomado de um pranto que eu não tinha como me controlar. A turma pensava que eu estava mal, que eu estava ficando doido. E era uma loucura maravilhosa. Eles não tinham ideia do que eu estava sentindo, do que eu estava vivendo com Cristo. Então, Jesus é assim, a criança cresceu. E outra, Jesus começou a falar coisas sobre as crianças que ninguém havia falado. Por exemplo, em Mateus 18, versículo de 1 a 4, alguém pergunta para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E ele então, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus.
Jesus disse que não era a criança que tinha que ser como Herodes, mas era Herodes que tinha que se tornar uma criança. E ninguém mais no mundo antigo, nem mesmo os rabinos, usavam crianças como exemplo de conversão. Jesus estava usando, era uma coisa nova. Olha o que ele diz em Mateus 18, versículo 5. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. O povo também estava trazendo crianças, está lá em Lucas 18, a partir do versículo 15. O povo, as pessoas estavam trazendo crianças para Jesus. E Jesus abençoava. A frase mostra que elas não podiam chegar a Jesus sozinhas, porque elas eram dependentes, vulneráveis, era perigoso demais. Mas as pessoas, os pais, estavam trazendo seus filhos a Jesus. Os discípulos repreenderam os pais e Jesus repreendeu os discípulos. Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Um reino para crianças. Jesus está falando de um reino para crianças. Isso antes do Walt Disney existir. Antes dos parques do Walt Disney lá em Orlando, lá na Califórnia, da Disneylândia, Jesus já estava pensando num reino para as crianças. E à medida que a igreja foi crescendo, surgiram instruções, né? Até instruções oficiais como a Didaquê, que é um documento do segundo século, a doutrina dos apóstolos, e que proibiam as práticas disseminadas do aborto, da exposição da rejeição e do infanticídio. Por exemplo, um dos pais da igreja, o pastor de Hermas, ele declarou: todos os bebês são gloriosos diante de Deus. No fim do quarto século, um imperador cristão proibiu a prática da rejeição em todo o império. E com o tempo, em vez de abandonar os bebês indesejados num monte de excremento, as pessoas começaram a deixá-las na porta de um mosteiro ou na porta de uma igreja. Assim havia quem cuidasse. E eu quero falar aqui que o autor menciona a teologia da deficiência. Deus está presente na limitação, no sofrimento, na deficiência. Uma frase que não faria sentido no Império Romano, mas Deus está presente na deficiência. O menino de Belém, ele cresceria e se tornaria amigo de pecadores e não amigo de Roma. Ele daria atenção a leprosos e aleijados, a cegos e mendigos, a prostitutas e pecadores, a mulheres e crianças. A bênção agora era conferida aos pobres de espírito, aos mansos, humildes e perseguidos. As pessoas não entendiam o significado disso tudo e ainda não entendem. Tem muita gente que ainda não entende. E a lista de Jesus inclui uma turma, inclui a criança autista, ou quem tem síndrome de Down, ou qualquer outra deficiência, o desprezado, o pobre, coitado, ou o arruinado que desperdiçou a sua vida, o sem teto, o que vive na extrema pobreza, o enfermo, o que tem problemas mentais, o aleijado, exilados, refugiados, os fugitivos. Eles estão todos na lista de Jesus, mas eles não estão na lista de muitos de nós, de muitas igrejas. Essa turma eram vistos como fardos que deveriam ser descartados. Jesus os viu como portadores da glória divina, o que Herodes nunca conseguiu ver. Estranha reviravolta. Nós vemos a glória de Deus num escravo ou num homem crucificado. E por causa disso, nós vemos desprezados da terra como os próprios filhos de Deus. Isso é muito importante, valorizar o ser humano. Agora eu quero me referir a algo aqui, rapidamente, que vai acontecer a partir do versículo 16. Por quê? Porque toda vez que chega Natal, muitas igrejas fazem, nós fazemos lá em São Paulo, tem teatro de Natal, tem cantata de Natal. O coral canta, as peças, a criançada canta, e falam do nascimento de Jesus, e falam dos pastores, e falam dos reis magos. Mas eles não mencionam, a turma não menciona algo que Mateus menciona. O massacre dos inocentes. E isso aparece a partir do versículo 16, vai até o 18, eu vou ler para vocês. Quando Herodes percebeu, porque os magos não voltaram lá no palácio para dizer onde Jesus estava, eles tomaram outro caminho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades.
Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, lá em Jeremias 31, versículo 15. Né? Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque eles já não existem. Foi de Ramá. Por que Ramá? Porque foi de Ramá, um local em Israel, que os exilados partiram para o cativeiro babilônico, e deve ter sido um momento trágico, terrível. Jovens indo para a Babilônia, como Daniel, Mesaque, Sadraque, Abdênego e muitos outros. Eram milhares e milhares indo, as mães ficando, ou as mães indo, os pais ficando, e assim por diante. Era uma separação brutal. Os rabinos diziam que Raquel, a matriarca Raquel, tinha sido enterrada em Belém, perto da principal estrada de saída de Israel, para que ela pudesse chorar pelos exilados. Agora, alguns comentaristas da Bíblia acham que Mateus apresenta Jesus aqui como novo Moisés, que nasceu no meio de um massacre de inocentes. Moisés também passou por isso. Quando o faraó mandou matar todos os bebês hebreus do sexo masculino, está lá em Êxodo capítulo 1, versículo de 8 a 22. E por um milagre de Deus, por um ato soberano de Deus, por providência de Deus, Moisés não morreu. Ele não foi executado. Ele escapou e ele cresceu para ser o legislador, o libertador de Israel. Então alguns acham que Mateus faz isso para mostrar que Jesus é o novo Moisés. É o Moisés do Novo Testamento. E Herodes mandou os soldados a Belém para matar as crianças. Os comentaristas acham que não foram assim milhares de crianças, 2.000 crianças, talvez de 20, máximo 50. Irmãos, nem que fosse uma só. Inaceitável. Agora você imagina aqueles soldados com espadas, afiadas, com punhais, entrando nas casas, arrancando os bebês das suas mães, os homens sem poder fazer nada para proteger os seus filhos. E aquele golpe, aquela espada, aquele punhal entrando naquele corpo tão pequeno. Que coisa terrível. Que atrocidade. Que coisa terrível. Muitas atrocidades têm existido ao longo da história, em todas as partes. Houve violência no nascimento de Jesus. Houve violência na cruz. E a violência não parou. Na história mais recente, nós podemos citar as tiranias, as ditaduras atuais, a violência de Hitler, a violência de Stalin na Rússia, de Lenin, de Mao Tse-tung na China, a violência hoje na Coreia do Norte, na China comunista, que é uma ditadura, a violência contra os crentes, os cristãos na Índia, e em diferentes partes do mundo. Terrível, é terrível tudo isso. A violência de Mao Tse-tung, que eu já disse, de Idi Amin Dada na Uganda, tudo isso. Mas tudo isso não impede a obra de Deus. Porque em Hebreus 12, 28, a Bíblia diz que Jesus Cristo recebeu um reino impossível de ser abalado. Impossível. Não é possível abalar o reino de Cristo. Haja o que houver na história da humanidade, nós não sabemos o futuro, mas nós não sabemos parte do futuro, mas nós já sabemos que o reino de Cristo é um reino que já triunfou. Já triunfou. E nós fazemos parte desse reino. Então nós não estamos aqui, será que vai dar certo? Será que não vai acontecer nada? Não, o reino já deu certo. Porque Jesus afirmou isso. Eu venci o mundo. Ele aparece para João na ilha de Patmos, lá no capítulo 1 do Apocalipse, dizendo: eu que fui morto, e eis aqui eu vivo para todo sempre. Não há poder na face da terra, não há poder no mundo, não há poder em nenhum lugar no universo, não há poder nem no mundo espiritual, das potestades, dos principados, não há poder para deter o plano de Deus. Seu plano acontecerá. Ele conduzirá a história, Ele conduzirá a igreja como Ele planejou e como Ele revelou na sua palavra. E deste plano nós fazemos parte, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Porque o Espírito Santo veio e abriu a nossa mente, abriu o seu coração para que você enxergasse Jesus e para que você o abraçasse. Sim, e para que você fosse adotado na família de Deus. Glória a Deus por isso. Você e o tempo vai passar. Eu não sei se você vai ficar mais pobre ou mais rico, se você vai ter uma vida de saúde o tempo todo, se vai ficar doente. Eu não sei como é que você vai morrer, se vai ser à míngua ou com muito dinheiro, mas eu sei de uma coisa: um dia nós estaremos diante do trono.
louvando, glorificando a Deus por toda a eternidade, na presença de Jesus. Ele abriu o céu para nós. Ele abriu a porta do céu para nós. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Que Deus os abençoe com essa reflexão, em nome de Jesus. Amém.